Boa noite, família tricolor, aqui é Ney do canal Fluminense e a gente vai trazer notícias do nosso Flusão. O Fluminense entra em campo amanhã pela terceira rodada da Libertadores contra o Cerro Porteño, jogo no Paraguai. E hoje o time fez o último treino no campo do Esportivo Luqueno, time que começou o nosso querido Romerito. E o time foi a campo e a escalação do Fluminense será a mesma, vai ser o mesmo time que entrou em campo contra o Vasco. Tá? Eu vou passar para vocês aqui as escalações de Cerro Porteño, Fluminense e a arbitragem também. O Cerro Porteño vai a campo com Jean, Jimenez, Baez, Eduardo Brock, Arzamendia, Morel, Pires da Mota e Domingues. Iturbe, Peralta e Edu. Técnico Manolo Jimenez. Esse time tem algumas caras conhecidas, como o goleiro Jean, goleiro brasileiro que jogou no Bahia. A gente tem também o Eduardo Brock, zagueiro, conhecido também, principalmente da torcida gremista. A gente tem o Pires da Mota, que já jogou no Flamengo. A gente tem o Iturbe, que no ano passado jogou pelo Internacional. E a gente tem o Edu, ponta esquerda, que jogou no Cruzeiro de Minas Gerais. Então, algumas caras conhecidas. E o Fluminense tem que ter muito cuidado, principalmente com o Edu e com o Iturbe, que é um jogador muito rápido. Fluminense escalado com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, Marquinhos, Cano e Arias, técnicos Fernando Diniz. O árbitro da partida é o Esteban Ostojic, do Uruguai. Esse árbitro apitou vários jogos do Fluminense na temporada passada pela Libertadores, temporada que o Fluminense foi campeão da Libertadores. O jogo vai ser no estádio General Pablo Rojas, às 19 horas, no Paraguai. Tá? Ontem teve resultado pelo grupo do Fluminense. O Colo-Colo do Chile, jogando no Chile, empatou com o Lanterna Aliança Lima do Peru em 0-0. E o Fluminense, com esse resultado, continua na liderança do grupo, mesmo com um jogo a menos. O grupo está assim: Fluminense com 4 pontos, 2 jogos, Colo-Colo com 4 pontos, 3 jogos, e o Fluminense com mais saldo de gols. O Cerro Porteño vem em terceiro com 3 pontos e 2 jogos, e o Lanterna é o Aliança de Lima do Peru, com 2 pontos em 3 jogos realizados. Então, ontem o resultado foi maravilhoso para o Fluminense. O Fluminense conseguiu um empate amanhã, vai continuar na liderança. E lembrando que agora, depois do jogo contra o Cerro Porteño, ele vai pegar o Colo-Colo, mas em seguida vai jogar 3 jogos em casa. Né? Então, 2 jogos em casa, vai jogar com a Aliança Lima e com o Cerro Porteño em casa. Né? O time sub-20, sub-17 do Fluminense, galera, venceu o Sport Recife por 2-1 e está na final contra o São Paulo da Copa do Brasil sub-17. A garotada sub-17 voando e dando orgulho pro Fluminense, como sempre, né, galera? Teve uma notícia hoje meio desagradável, mas em seguida essa notícia foi desmentida, mas ela foi lançada. E aonde a fumaça, galera, a gente sempre diz que onde a fumaça há fogo, né? O Jorge Nicola, no seu canal, divulgou o interesse do São Paulo no volante Alexander. Tá? O jornalista disse que o Fluminense só admite iniciar conversas a partir de 8 milhões de euros. Tá? Pode ser que o São Paulo, vendo a suspensão do atleta, se interessou pelo atleta, entrou em contato com os procuradores do jogador, né, e tentou sondar aí a situação do Alexander. Né? Apesar do Alexander, do John Kennedy e dos 4 jogadores terem sido suspensos, o Fluminense não cogita em negociar nenhum dos 4 no momento. Tá? São jogadores valiosos, que têm uma qualidade técnica muito grande, tem muito a evoluir no Fluminense ainda, e eu duvido que o Fluminense queira vender um dos atletas, principalmente para um time aqui do Brasil. Eu acho que o Fluminense, se tiver que vender, vai vender para fora, né? Para a Inglaterra, para a Europa em si, enfim. Então eu não acredito na venda do volante para São Paulo. Tá?
Os 4 jogadores suspensos se apresentaram hoje no CT, treinaram com jogadores que não foram relacionados e focaram muito na preparação física. Os atletas estão sendo preparados para voltar contra o Sampaio Corrêa na próxima semana pela Copa do Brasil. Tá? Uma surpresa também nos relacionados que viajaram para o Paraguai foi a presença do Calegari. O Calegari, galera, ficou um bom tempo. Primeiro ele foi emprestado para os Estados Unidos, lá ele teve uma lesão séria, voltou para o Fluminense lesionado, foi tratado no Fluminense, se recuperou, estava treinando com os 9, com o elenco do Fluminense, e agora o jogador foi relacionado. E me causou uma certa surpresa, porque o Calegari era lateral direito, vocês lembram, né? Pelo menos era assim que ele estava atuando no Fluminense, antes de ser emprestado, e é assim que ele estava atuando lá nos Estados Unidos também. Só que o Calegari, na base, ele era volante. E como volante, o Calegari ia muito bem. Tá? Tanto é que num jogo do Campeonato Brasileiro, o Diniz, acho que foi o Diniz, colocou ele como volante e ele foi muito bem no jogo. Então eu acho que o Calegari deveria focar mais no meio campo, como volante. Ali eu acho que ele tem qualidade. Tá? Ele viajaram 2 laterais, viajaram o Samuel Xavier, viajaram o Guga, e ainda tem o outro garoto da base também por lá. Então eu não acredito que ele vá ter chance na lateral direita. Se por acaso pintar uma oportunidade de entrar, ele vai entrar como volante. Tá? Segundo o canal Trivela, os líderes do Fluminense, Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Renato Augusto, se reuniram com os 4 jogadores após a indisciplina, após a festinha no hotel. Antes da diretoria se reunir com os jogadores, o elenco se reuniu e pediu explicação e pediu que os jogadores se retratassem, né? O que foi feito e a relação dos novatos com os veteranos continua boa, tá, galera? A gente pensa que eles estão com relações cortadas, não estão. Eu acho que errar faz parte do ser humano, tá? Ainda mais quando você tem a idade que eles têm, 20, 21 anos. Eu só acho errado, primeiro, você persistir no erro, que é o caso do John Kennedy. O John Kennedy não é a primeira vez que ele erra, tá? Ele está persistindo no erro. Agora, Alexander, Arthur e Cauã Elias, para mim, embarcaram numa canoa furada, né? Foram acompanhar o John Kennedy e se deram mal. Então, erraram. Para alguns jogadores foi a primeira vez, para outros a última, né? É o caso do John Kennedy. Eu acho que a diretoria tem que se reunir com o John Kennedy e frisar para o garoto que foi a última oportunidade que ele teve, tá? Se houver uma nova indisciplina, vai ser exposto na mídia e ele vai ficar treinando separado até aparecer um clube interessado no seu futebol. Então, o Fluminense tem que agir assim, dessa forma, tá? Não adianta você passar o pano e esconder e deixar o garoto tranquilo, a atitude do garoto não vazar para a mídia e ele continuar fazendo a mesma coisa repetidamente, né? Então, isso aí tem que parar, tem que ter uma conversa com os 4 jogadores, tanto os veteranos quanto a diretoria, mostrar para eles o que eles estão fazendo com a carreira deles, né? E pedir para que não se repita isso, tá? Porque se repetir, aí sim o Fluminense pode até negociá-los para qualquer clube, tá? Então, é por aí, galera. Então o Fluminense, gente, vai ter um jogo difícil amanhã, não tem moleza contra o Cerro Porteño. O jogo é na casa do adversário, tem jogadores conhecidos e talentosos. Então é necessário o Fluminense prestar muita atenção, principalmente no setor defensivo, né? Não adianta a gente atacar feito louco, deixar a defesa exposta. Eu acho que o Fluminense atuar também para ganhar um pontinho lá é muito bom. Um ponto lá é uma vitória, porque o Fluminense vai continuar na liderança. Então o Diniz tem que botar um esquema que não seja um esquema suicida, né, galera? Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe um like, compartilhem com o máximo de tricolores possíveis
E amanhã a gente vai estar junto aqui, após o jogo, falando tudo sobre a partida, o destaque da partida. A gente vai comentar sobre várias coisas aqui, sobre o jogo. E espero, quem sabe, uma grande vitória do Fluminense amanhã. O time é o mesmo que jogou contra o Vasco, não tem desfalque, né? Então espero que o Fluminense consiga desempenhar um bom futebol amanhã. E tomara que o Cano aguente jogar os 90 minutos, porque não tem reserva para o Cano. Tanto o John Kennedy quanto o Cauã Elias estão suspensos e seriam os reservas imediatos do Cano. A não ser que o Diniz coloque o Terence, que é um jogador que chuta bem, é um jogador que gosta do 1 contra 1 também. Seria até uma boa colocar o Terence ali se o Cano precisar sair, tá? Por hoje é só, galera. Amanhã a gente se encontra aqui novamente no canal. Um abraço para vocês e saudações tricolores. Fiquem com Deus.